Olá pessoal, como é que vocês vão? Espero que estejam todos bem. Eu sou Ângela Nunes, eu estou aqui a convite do Rafael para a gente falar um pouco mais sobre a minha vida financeira, né? A nossa vida financeira. Hoje eu escolhi um tema que está meio na atualidade por causa até da pandemia. Nós já falamos aqui sobre a parte orçamentária. A gente vai voltar nesse tema com um olhar um pouquinho diferente. Na vez que nós conversamos sobre a parte orçamentária, nós falamos, né, da gente fazer anotar todas as receitas e todas as despesas, fazer as despesas por bloco, né, despesa de alimentação, despesa de moradia, despesa de educação, separar tudo bem separadinho para que a gente pudesse ter uma visão mais clara, né, de como nós gastamos os nossos recursos. Hoje eu vou pegar esse mesmo tema, mas vou falar um pouquinho diferente. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, especialmente com a pandemia, né, todos nós buscamos fazer renda extra. A grande maioria das pessoas que eu conheço, né, especialmente quem assim, teve redução de renda ou mesmo perdeu o emprego, e algumas pessoas até que já faziam um pouco mesmo de fazer renda de forma individual, né, tiveram que reforçar esse processo. E tem uma coisa muito importante que eu tenho observado que as pessoas têm feito e que às vezes prejudica o nosso controle financeiro. As pessoas não dividem o que fazem como empresa, né, vamos chamar assim, como seu negócio, o seu empreendedorismo, do que você gasta como família, né, como indivíduo e como seu grupo familiar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, suponha que você tenha uma atividade, já pudesse ter até antes, mas agora então ficou mais reforçada ainda, que você tem muita aptidão para fazer bolos e você está agora fazendo bolos e vendendo bolos, entregando, arranjou um jeito de entrega, inclusive que as pessoas circulam menos, né? Ou mesmo entrega em alguma confeitaria. E normalmente o que eu tenho observado é que as pessoas não separam, por exemplo, os custos de fabricação do bolo dos seus próprios custos. Então, por exemplo, eu fabrico para fabricar o bolo, eu preciso comprar farinha, preciso comprar ovos, manteiga, todo aquele conjunto de coisas que eu preciso para o bolo. Eu gasto gás, né? Se eu vou entregar, eu tenho que ter uma embalagem. E em vez de a gente fazer esse controle separadamente, as pessoas vão botando isso como se fosse uma despesa da sua vida, da sua casa. E não é assim. Então, o ideal, o que seria? Você controlar as despesas da sua casa normalmente, sua alimentação, o seu gás, a sua luz, tudo normalmente, mas fazer como se fosse um orçamento para a sua empresa, para o seu negócio. Então, se você fabrica bolos, você vai fazer um registro de todos os bolos que você vendeu, qual é a receita daqueles bolos, e vai fazer um registro de todas as despesas que você teve para a fabricação. Então, por exemplo, o ovo, o leite, a manteiga, a farinha de trigo, tudo que você usou ali, você vai colocar como despesa da fabricação dos bolos. Se o gás você gasta, por exemplo, você consegue fazer uma conta e falar, eu gasto metade do gás que eu gasto para fazer a comida da minha casa, a outra metade é para fazer os bolos. Então, metade do gás que você gasta. E aí, com isso, você consegue ver o quanto você gerou de receita vendendo bolos e o quanto você teve de despesa fabricando os bolos. E aí você vai ter o resultado que é realmente do seu negócio de bolos. E depois que você tiver esse resultado, é que você vai trabalhar, você vai deixar sempre uma folga ali para poder comprar mais farinha, mais ovos e tudo mais, e o resto você transfere para a renda como renda para o seu orçamento familiar. E aí dali é que você começa a pensar nas suas despesas. Porque eu tenho visto muita gente misturando tudo e às vezes não sabe de onde está gastando mais. E às vezes o saldo em conta vira até, né? Você entra no cheque especial, Deus me livre, e você não sabe se você entrou porque foi o seu negócio que gastou mais dinheiro ou se foi a sua família que gastou mais dinheiro. Então, separa dois orçamentos. Do orçamento da família, você vai fazer aqueles blocos que a gente já conversou, se vocês olharem nos vídeos, tem um vídeo que eu falo sobre isso, né? Então, moradia, alimentação, farmácia, né, saúde, educação, tudo separadinho, tudo bem controlado, tudo registrado de um lado. E do outro lado, o seu negócio. Qual é a sua receita no negócio e tudo que você gasta para fazer aquele negócio rodar. Isso é muito bom porque você consegue, inclusive,
fazer preço para as coisas que você está vendendo. Por exemplo, se eu estou vendendo bolos, eu tenho que saber qual é o preço de produção, de fabricação do bolo. Então, se eu estou fazendo um bolo simples, eu vou gastar tanto de farinha de trigo, tanto de ovos, tanto de leite. Eu faço a conta e falo, bom, para fazer um bolo simples, eu preciso de tantos reais. Então, eu tenho que cobrar alguma coisa acima desse valor para poder ter um ganho. Se eu estou fazendo um bolo com cobertura, com recheio, enfeitado para uma festa, vai ter um preço diferente do que aquele bolo simples. Uma outra atividade que também está muito em voga, né? A parte de comida está saindo muito, né? Está andando muito. Agora, uma outra coisa que está muito na moda, que está todo mundo falando também, são os aplicativos de entrega, né? Então, tem muita gente fazendo o trabalho de entrega, seja com moto, seja com bicicleta. Essa é outra atividade também que você tem que controlar. O quanto custa para você aquilo. Se você vai comprar moto, se você tem a moto, quanto que vai custar de manutenção da moto? Se você aluga, qual é o aluguel da moto? Então, você vai botar aluguel, combustível, alimentação que você faz enquanto você está na rua, né? Roupa de proteção para você, as máscaras que você usa para trabalhar, o álcool em gel. Então, você coloca tudo aquilo ali, isso aqui é a despesa do meu trabalho como motoboy, por exemplo. E aí você vai saber o quanto você ganhou, quanto você gastou para fazer aquela atividade, e o que sobrar é o que você guarda um pouco, claro, sempre para poder repor, né, sua roupa, né, de trabalho, né, as máscaras que você usa, e o restante você vai olhar e vai falar assim, isso aqui vai cobrir as despesas da minha família, ou se sobrar, o dinheiro que eu vou guardar, né, que eu vou investir, mesmo você pode botar até na poupança, mas a sobra do dinheiro.